Olá! Bem-vindos ao canal. A União Paulista de Artistas Seniors realizou em 29 de agosto uma visita institucional ao Instituto Fogagnoli, em Suzano, para conhecer de perto o trabalho social que oferece consultas e exames a cidadãos de baixa renda do Alto Tietê, combinando orientação médica acessível com iniciativas de bem-estar e autoconhecimento. A instituição mantém atendimentos gratuitos e de baixo custo, com foco em agilidade e acolhimento, inclusive em ações recorrentes divulgadas em seus canais oficiais. Como parte desse cuidado integral, o Instituto implementou sessões periódicas de terapia xamânica com os pajés Denilza Caimbé e Joel Cariú Cariri, ampliando a oferta de práticas complementares de saúde que respeitam saberes tradicionais e a diversidade cultural brasileira. Ambos são referências em atividades culturais e rituais indígenas no estado de São Paulo. Mas, antes de conhecer o Instituto Fogagnoli, vamos voltar no tempo e aprender mais um pouco sobre essa sabedoria ancestral. Descubra o poder da pagelança. Você já se perguntou como as tradições antigas ainda moldam nosso mundo hoje? Deixe-me levá-lo em uma jornada pela pagelança, a prática viva da sabedoria indígena em ação. O xamanismo é uma das formas de cura mais antigas da humanidade. É encontrado em culturas por todo o planeta, mas aqui no Brasil, ele tem um sabor único. No coração do xamanismo está a crença em muitos níveis de realidade, todos entrelaçados por fios invisíveis de energia. E quem faz a ponte entre esses mundos? Esse é o papel do xamã, o pajé, como muitos indígenas brasileiros o chamam. Imagine alguém que consegue enxergar no escuro. É literalmente o que a palavra xamã significa na língua evenki, da Sibéria. Mas no Brasil, a pagelança mistura a sabedoria nativa com elementos de outras tradições espirituais, como candomblé, umbanda. Não é apenas história, é uma prática vibrante que se adapta e evolui. Então, como a pagelança funciona na prática? Existe a jornada xamânica, uma técnica onde o ritmo constante de um tambor maracá ajuda a mudar a consciência, abrindo a porta para mundos espirituais. Durante essas jornadas, o pajé se conecta com espíritos ancestrais, buscando orientação, cura e medicina energética. Uma das partes mais fascinantes? O ritual do animal de poder. Todo mundo tem um espírito guia em forma de animal, aqui para nos ajudar em nosso caminho. Encontrar o seu é como conhecer uma parte oculta de si mesmo. É misterioso e profundamente pessoal. E vamos falar sobre as plantas sagradas. A pagelança usa ervas nativas não apenas para a cura física, mas para limpar a energia e restaurar o equilíbrio. Pense na defumação. Defumar com plantas como cipó curiri, para purificar pessoas e espaços, afastando o negativo e abrindo espaço para o novo. Não são apenas palavras, são conexões vivas com os ancestrais e a própria terra. Massagens com óleos e ervas, passes espirituais para varrer a poeira energética, e um profundo respeito pelas forças que nos conectam a todos. Isso é a pagelança em ação. É sobre cura, sim, mas também sobre comunidade, tradição e honrar os fios invisíveis que mantêm nosso mundo unido. Em um mundo que muitas vezes corre, a pagelança nos lembra de desacelerar, ouvir e reconectar, não apenas com nós mesmos, mas com tudo ao nosso redor. A União Paulista de Artistas Seniors, UPARS, reúne idosos engajados em atividades artísticas, culturais e sociais. A visita ao Instituto Fogagnoli teve como objetivos principais: conhecer a estrutura de atendimento médico gratuito e de baixo custo, entender o impacto social das ações de saúde comunitária e inclusão social, explorar as terapias alternativas oferecidas no espaço, em especial as terapias de xamanismo e pagelança. Durante o encontro, representantes da UPARS puderam conversar com voluntários, profissionais de saúde e pacientes, percebendo a relevância do acesso facilitado a consultas médicas gratuitas no Alto Tietê e a importância de práticas complementares para a promoção do bem-estar e do autoconhecimento.
Fomos ao Instituto Fogagnoli em busca de respostas sobre a importância da saúde para a paz no planeta, e o Dr. Carlos Fogagnoli nos ajudou a compreender a importância da saúde e do bem-estar pessoal e emocional para ajudar a diminuir os gatilhos de agressividade ao ambiente do qual todos nós fazemos parte. Bem-vindo ao Instituto Fogagnoli. O Instituto Fogagnoli foi idealizado por nós há 4 anos atrás. É uma instituição sem fins lucrativos para ajudar a população. Venha conhecer o Instituto, vem cá. Tem coisa muito interessante aqui. Aqui é uma recepção que a gente atende os pacientes, faz as fichinhas deles, passa as explicações, mas tem muito mais coisa. Hoje nós temos a terapia xamânica, então o pessoal está se reunindo aqui. Entramos aqui na segunda recepção. Aqui a gente acolhe os pacientes para fazer os exames, ultrassom, tomografia, ressonância. Nós temos muitos parceiros que nos ajudam. Além da fisioterapia, quiropraxia, acupuntura e o nosso atendimento médico, que é realmente diferenciado, porque a gente tem muito carinho pelas pessoas aqui e muito respeito. Vamos conhecer. Aqui, meus amigos, nós temos uma outra sala e nós fazemos eletrocardiograma, mapa, holter, espirometria. E aqui faz a triagem também para que os pacientes possam passar com a gente, já com a pressão arterial, teste, temperatura, frequência cardíaca, saturação e outras coisas mais. Então aqui é a salinha de triagem e também de alguns exames. Temos outro departamento aqui, vem cá. Essa é uma salinha mais especial, as pessoas que precisam fazer uma coleta de exame de sangue, o laboratório vem, colhe os exames de vocês, e é para vocês ficarem um pouquinho mais tranquilo, num ambiente mais sossegado no momento desse. Fica comigo. Essa é a nossa sala de fisioterapia. Fisioterapia, quiropraxia, acupuntura, aqui tem podólogo, tem a parte também de nutricionista, psicólogo. Então a gente tenta ajudar as pessoas naquilo que a gente pode. Aqui a gente tem um tratamento humanizado com um preço muito em conta. Tem uns planos aqui que é inacreditável. Vocês precisam conhecer o Instituto aqui. Essa maca, por exemplo, é uma maca de RPG, Educação Global Postural, que a gente usa muito para pacientes que têm problema de hérnia de disco, bico de papagaio, e essa maca ajuda demais. Então, a fisioterapeuta utiliza muito ela. Vem você aqui para o Instituto Fogagnoli, que tem muita novidade. Agora nós vamos ver a parte de fora, onde a gente faz o tratamento da alma. Segura que tem mais coisa. Nesse espaço, aqui na parte do fundo do Instituto Fogagnoli, é onde a gente faz a terapia xamânica. Eu vi a necessidade que a gente tem de não tratar somente do nosso corpo, é da gente ter uma expansão da nossa consciência para que a gente tenha aqui dentro da nossa cabeça a vontade de ser curado. As pessoas têm a cura dentro delas, só elas não sabem. Então, dentro da terapia xamânica, através de tambores, através de alguns chocalhos, através de cantos, de rezas, a gente tenta levantar vocês para a espiritualidade. Aqui a gente não faz um trabalho espírita, a gente faz um trabalho de espiritualidade, de despertar da consciência para você saber a necessidade de você se cuidar. Então, sejam bem-vindos à nossa parte da Santa Casa Santa, do Instituto Fogagnoli. E vocês vão ver outras imagens assim que começar o nosso trabalho. Dr. Fogagnoli, o Instituto Fogagnoli tem se destacado pelo cuidado com a saúde da população vulnerável. Como surgiu a ideia de integrar, ou ao menos considerar práticas complementares como a terapia xamânica nessa proposta de atendimento? Olha, eu queria agradecer primeiro pela oportunidade de vocês estarem aqui e da gente estar passando essas informações que são muito relevantes a toda a população. Eu me senti à vontade da gente estar implantando uma terapia diferenciada, porque nós não somos só corpo, nós somos alma, somos espírito, e a gente precisa cuidar de um todo. Não dá pra gente cuidar só uma parte. Então, sabendo dos problemas que a gente tem, das doenças que a gente tem na nossa alma, no nosso espírito, e que influencia tanto no nosso corpo. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que estão sofrendo demais, não só pela patologia, pela doença do corpo, mas sim uma patologia, uma doença da alma. A saúde mental é tão importante quanto a saúde orgânica do corpo. Vendo e tendo essa visão, foi quando a gente teve a ideia de trazer também para o Instituto um tratamento realmente que complete toda a pessoa. Não dá só para a gente tratar de uma parte. A terapia xamânica foca no equilíbrio dos corpos físico, emocional, mental e espiritual. Na sua visão como médico,
Como essa integração pode potencializar os efeitos das terapias clínicas tradicionais? Pode muito, Cláudia. Por quê? Porque a gente precisa estar com uma expansão da nossa consciência, para a gente saber a necessidade que a gente tem da gente se medicar, da gente tomar as medicações nos horários certos. Se a gente não tiver essa visão e essa expansão da nossa consciência, a gente nem adere ao nosso tratamento médico tradicional. Então, a importância de você estar bem com você mesmo. Quando a gente irradia positividade, a gente recebe essa positividade. Então, é essa a importância do nosso tratamento, do nosso acompanhamento, para que as pessoas tenham a consciência da necessidade que a cura não está comigo. A cura está com as pessoas, mas elas precisam ter essa consciência. Primeiro, do tratamento, precisa elas quererem ser curadas. Aí elas acreditam que simplesmente uma medicação vai resolver a vida delas. E na verdade isso não acontece. A medicação é um complemento, é uma ajuda, mas a gente precisa que as pessoas tenham a consciência de que uma atividade física ajuda bastante, que aquela restrição alimentar, o que faz bem, o que faz mal, aquilo que vai ajudar ela a completar esse tratamento. Então, quando a gente fala na nossa terapia xamânica, que é essa expansão da consciência, essa energização, a gente traz para as pessoas um caminho. Agora, se elas vão seguir ou não, depende delas. Para elas seguirem ou não, elas precisam estar com a consciência bem plena. E é isso que a gente trabalha aqui. Trabalha um equilíbrio das pessoas em relação à vibração, à parte energética de cada uma e mostrar para elas que existe uma luz no final do túnel. Se o Instituto oferece ou apoia terapias xamânicas, como elas são estruturadas dentro da rotina de atendimento? Quem são os profissionais responsáveis por conduzi-las? É uma boa pergunta. O Instituto aqui a gente conseguiu separar um pouquinho, né? A nossa parte aqui do consultório, as meninas que fazem a parte dos exames, ultrassom, aqui a gente tem quiropraxia, acupuntura, fisioterapia, nutricionista, a gente tem podólogo, a gente tem várias especialidades, exames de sangue, parceiros que ajudam a gente com a parte da especialidade. Aí nós fizemos aqui na parte do fundo do Instituto uma área onde a gente faz a terapia xamânica. Convidamos dois amigos, dois irmãos, o nosso querido irmão Joel e a nossa querida irmã Denilza, que são, né, indígenas, para que eles pudessem nos ajudar através das ferramentas que eles têm. Então eles têm um cachimbo da paz bem bacana, que faz uma espécie de defumação, tem os tambores, tem os chocalhos, né, que fazem toda essa energização. Então a gente traz o paciente aqui para a gente tratar ele de todas as formas, né? Eu, como médico, vou ajudando eles na parte orgânica, com as medicações que a gente tem, com as orientações que eu tenho, e muitos deles eu peço para que eles passem com nossos indígenas para trazer essa energização, essa expansão da consciência, para que eles tenham certeza de que eles vão ser bem acolhidos. O Instituto Fogagnoli já faz isso, né? Acho que quando chega no Instituto, o carinho que a gente tem, o respeito que a gente tem, isso já é um grande diferencial. Mas quando a gente diz para eles que a gente vai tratar em relação à alma, os espíritos deles, eles se assustam em primeira mão, mas depois vem a necessidade de tudo isso. Aqui a gente não mexe com espiritismo, aqui a gente mexe com espiritualidade, né? A gente fazendo com que você alcance aquilo que a gente veio fazer. Qual é a nossa missão? Por que nós estamos vivos? O que nós estamos fazendo aqui? É para que você seja um ser muito melhor para outras pessoas. Mas como a gente vai fazer isso se a gente não consegue ser um ser muito melhor nem para a gente? Enquanto a gente não se amar, enquanto a gente não souber quem somos, nós não podemos tentar ajudar ninguém. Graças a Deus e os meus amigos, eu tive essa visão, tenho hoje muito claro em relação à minha missão. E a minha missão não é só médica, né, do corpo. É também tentar ajudar e levar as pessoas para que elas alcancem essa visão dessa abertura do terceiro olho, para que elas tenham essa visão em relação ao quanto ela é importante. Para todo mundo? Sim, mas o mais é importante para ela. Para que esse vídeo não fique muito longo, você pode conferir a entrevista completa no nosso canal UPARS Brasil no YouTube. Mas veja agora as mensagens dos terapeutas pajés Denilza Caimbé e Joel Cariú Cariri. Denilza, você nasceu na aldeia Caimbé e hoje atua em São Paulo como liderança espiritual e cultural. Quais foram os maiores desafios dessa transição do território tradicional para o contexto urbano?
Qual é o desafio que o indígena tem ao sair do seu território? É a discriminação. A discriminação de uma sociedade que não conhece a nossa cultura, os nossos costumes e as nossas tradições. Nós somos diferentes, e muito diferentes, porque nós mantemos as nossas tradições. Então isso é importante, porque é uma sabedoria ancestral que nós não podemos jamais perder. Muitas das vezes a gente sai de casa e muitos nos olham com um olhar diferenciado, porque eu uso a minha pintura corporal indígena, porque eu uso o meu cocá, porque eu saio com a minha maraca em mãos, porque é algo ancestral para nós. Então a gente não pode deixar a nossa cultura, a gente tem mais aqui seguir em frente e mostrar para a sociedade o que nós somos, a nossa essência natural, essa sabedoria ancestral que nós carregamos em nossa vida. Você tem levado a cultura caimbé para escolas, universidades e eventos culturais. O que mais surpreende as pessoas quando elas entram em contato com essa sabedoria ancestral? Eles ficam impactados. A verdade é essa, a gente traz um impacto natural. Pela nossa simplicidade, pela nossa cultura, os nossos costumes, nós usamos tudo da natureza. E eles ficam imaginando como a natureza nos deu essa sabedoria divina que nós carregamos. Isso que eu estou na mão é um apito feito de bambu, algo que tem em todas as regiões. E eles não sabiam que nós podemos fazer um apito, ao qual a gente chama todos os passos através desse apito. Eles ficam imaginando como a gente aprende tudo isso. Essa sabedoria ela é milenar e nós jamais vamos deixar. Como que você enxerga o papel das mulheres indígenas na preservação e na difusão da espiritualidade e dos saberes xamânicos? E chegar, por muito tempo, as mulheres indígenas elas ficavam só nos territórios, nas aldeias, né? A gente não tinha assim o poder de voz de dizer eu sou uma liderança. E hoje nós mudamos isso. Aqui estou, eu sou uma liderança indígena. E a gente vem vencendo esses desafios, né? Porque já vem de muito tempo só o homem liderar. E isso é importante, as mulheres, como liderança, pela sua sensibilidade, pelo seu modo de agir diante das dificuldades. No seu trabalho, você utiliza medicinas da floresta, como jurema, ayahuasca, rapé e sananga. Qual é a importância dessas práticas para o equilíbrio espiritual e emocional das pessoas das cidades? Todos deveriam conhecer essa medicina ancestral. Todas as medicinas são naturais da natureza. Então a gente tem esse costume, esse conhecimento que foi nos dado pelos nossos ancestrais. E a sociedade ainda está em uma parte assim que não tem um equilíbrio. O equilíbrio que se a gente tiver consciência que o nosso espiritual tem que estar bem, a matéria vai estar bem junto com o teu espiritual. Isso a gente vê com chás, com banhos de ervas, com os rezos, e é muito bom. Toda a sociedade tem que conhecer essa prática, esses ensinamentos ancestrais. A visão xamânica ou a visão da pagelança, que eu até estava conversando com o mestre Joel, ele estava explicando que as pessoas hoje em dia é mais moderno falar que é visão xamânica, né? Mas na verdade é uma pagelança. Ela traz uma compreensão de conexão profunda entre ser humano, natureza e espírito. Como que esse olhar pode ajudar as pessoas a reencontrarem um sentido de pertencimento no mundo moderno que a gente vive? Eu tenho, para mim, Denilza Caimbé, que as pessoas hoje a gente considera como vivos mortos. Por que eu falo isso? Porque as pessoas estão tão desconectadas consigo mesmo. Eu falo consigo, eu estou falando do universo. Porque nós viemos da natureza, nós somos seres naturais. E se perdeu muito isso. A gente tem que entender, ter consciência que nós somos naturais e temos que ter essa conexão com a natureza, com a floresta, com os elementares, com o ar, com o sol, com as estrelas, com a terra, com a água, com os animais. A gente tem que voltar. Nas suas oficinas de dança, grafismo e rituais, você fala sobre cura coletiva. Poderia nos explicar como que a arte e a espiritualidade se entrelaçam nesse processo de cura? Nas nossas terapias aqui, que foi uma porta que o Dr. Fogagnoli abriu no seu instituto, o Instituto Fogagnoli, para a sociedade entender o que é uma terapia indígena, o que é uma pagelança indígena, que para nós é uma pagelança indígena. Entender
se conectar em grupo, porque nós fazemos essas práticas em nossos territórios em grupo, entender que mesmo eu estando em grupo, eu posso ter a minha terapia própria, a minha terapia, porque é uma conexão. Se a gente se conecta profundamente, nós podemos realmente encontrar o nosso eu. Isso é bom, a sociedade tem que entender isso, porque os indígenas, eles não fazem nada sozinhos, nós falamos em coletivo. Para muitas tradições indígenas, a paz não significa apenas ausência de guerra, mas a harmonia entre as pessoas, natureza e o mundo espiritual. Na sua visão, como que nós podemos ressignificar uma ideia de paz no Brasil de hoje? O Brasil precisa realmente dessa paz interior. Pessoas, elas vivem num barulho interior dentro dela, ela vive como se fosse um furacão, e para encontrar essa paz, ela precisa realmente se conectar, ela precisa se silenciar para entender o que é a verdadeira paz. Como que a espiritualidade indígena pode contribuir para a construção de uma cultura de paz nas cidades marcadas por tanta desigualdade e violência? Para encontrar essa paz que tanto buscamos nessa sociedade tão violenta, onde são tão desconectados, onde perdem o sentido da vida, ela precisa realmente ter a conexão, uma conexão mesmo com o Criador, com o Ser Superior, com o grande Espírito da floresta. Ele que nos traz essa paz que tanto buscamos, que a sociedade tem que entender e buscar esse conhecimento ancestral indígena, para ver como os indígenas, eles realmente somos calmos, somos tranquilos, mesmo estando em dificuldade, a gente mantém a calma e a tranquilidade, porque nós sabemos que tem muitos atrás, com força, com energia, e trazendo essa sabedoria para todos nós. Você acredita que a prática xamânica pode ajudar não só indivíduos, mas também comunidades inteiras a se reconciliarem com sua própria história e promoverem a paz social? Sim, acredito sim. Olha, a gente vê um mundo tão obcecado por dinheiro, por esse mundo capitalista. Eles pensam que o dinheiro vai trazer essa paz, vai trazer essa harmonia, e não traz. O dinheiro não traz isso. Por isso que se faz muita guerra no mundo, atrás desse mundo capitalista. E a gente precisa de tão pouco para a gente ter essa paz, para um país ter paz. Precisa de tão pouco, só precisa ser humilde e simples e entender que a vida, toda a riqueza da nossa vida está na floresta, está no universo. Não para desmatar, mas para se conectar com ela, para entender que ali a vida, a nossa vida está no espaço, no meio das matas, no meio da água, a gente sentir a energia de cada elemento para conseguir ter essa paz. Vamos deixar o mundo materialista e entender que a maior riqueza do ser humano está no universo, que é a água, a mãe terra, é o ar que respiramos. Até hoje, eu não tenho notícia que o maior homem mais inteligente do mundo, ele conseguiu entender o mistério do ar. Ele não conseguiu produzir o ar, ele não conseguiu produzir a água. Então, a riqueza está aí. É o mistério do nosso Criador, Yanderu Tupã. Se você tivesse que transmitir uma mensagem de paz em nome do povo Caimbé, qual seria a essência dessa mensagem para a humanidade? Volte. Volte. Volte à tua essência. Volte no ponto certo da tua vida para você entender quem você é. E você é, com certeza, um ser divino criado por Yanderu Tupã. Um ser de paz, um ser alegre, um ser sadio, cheio do Criador. Nós temos que passar e levar essa mensagem de amor, de felicidade, e que nós somos luz, luz, luz na vida daqueles que estão na escuridão. Busque essa luz divina que está dentro de você. Ela está esperando uma oportunidade para você começar a mostrar essa luz para os demais que tanto necessitam. Joel, você tem participado de apresentações culturais indígenas em festivais e espaços urbanos.
Como nasceu a sua relação com a arte e a espiritualidade indígena? Realmente a gente trabalha nessa área, né? Na área cultural, dentro da linhagem indígena. Então a gente sempre está fazendo apresentações, palestras, oficinas, né? E também os atendimentos espirituais, como hoje nós estamos aqui no Instituto Foganholi, fazendo a terapia xamânica, né? Eu falo que a gente já nasce com os dons. O que a gente precisa é se permitir para desenvolver esses dons, né? Então, eu venho de uma retomada de identidade indígena, né? Então, há mais ou menos 10 anos atrás. Então, antes disso, eu não vivia uma vida, né, como indígena, respeitava muito os povos originários, mas foi através das consagrações, das medicinas, de dentro de um ritual, que meus ancestrais se apareceram a mim e pediram para me buscar a minha ancestralidade. Então, foi aí que eu comecei a busca, né? E aí, através dessa busca, eu descobri qual povo eu pertencia, entrei em contato com o povo, com a liderança do meu povo, então a gente conversou, e aí fui passando todas as informações, porque a gente precisa passar todas as informações para ver se bate realmente, né? A cidade, os avós, bisavós, tataravós, todas as informações. E depois dessa conversa com a liderança e depois de um tempo de pesquisa deles também, então chegou que aonde a região meus bisavós moravam era a região que habitavam os Kariu-Cariri, né? Porque nós somos lá do Crato, do Ceará, e dentro daquela região do Cariri são 12 etnias. Então é importante saber qual etnia a família pertence. E os dons espirituais eu já tinha desde pequeno, porque eu nasci na Igreja Católica, depois segui algumas religiões cristãs, e sempre tive esse dom, o dom da cura, o dom da palavra, né? Então sempre eu ajudei as pessoas através desses dons que eu tinha. E seguindo a linha indígena não deixou para trás. Aí acabou crescendo mais ainda, abrindo um campo maior no meu entendimento, né? E aí a gente recebe as orientações tanto dos mais velhos, como também da ancestralidade. Para você, a arte é também uma forma de resistência? Como que ela contribui para manter viva a memória e a identidade do povo cariri? Sim, com certeza. Eu falo que um país que não tem e não vive a cultura é um país morto, né? Infelizmente, a gente tem perdido no nosso país muitas das culturas, né? Então, quando a gente trabalha com uma arte, é o que os nossos ancestrais faziam. Os colares, as panelas, as tigelas, os copos, né? Então, os cocares. Então, tudo isso, as pinturas, é tudo uma forma de arte, que tem não só uma arte para se expor, mas uma arte que traz uma mensagem, uma arte que traz uma força. Então, quando a gente faz os colares, ainda vai lá e faz o colar, a gente tem que estar bem, geralmente a gente consagra, né? A gente faz as nossas orações, e se conecta com os nossos ancestrais para saber qual semente vai usar naquele colar, né, ou uma pedra, que tipo de cordão vai usar, né, como que vai fazer. Então é uma ligação entre a arte e também a ancestralidade, né, a força da ancestralidade. E isso não pode deixar se acabar. Nas suas apresentações, como que você busca transmitir a força espiritual e simbólica da cultura indígena para o povo, para o público que não é indígena? Eu gostei muito dessa pergunta porque é tão natural, né? Eu falo que quando a gente vai fazer uma palestra, uma oficina, a gente sabe que tem que fazer uma palestra, mas é só quando nós estamos ali com as crianças ou com os adultos, né? Quem vai participar, é quando a gente se conecta com a energia de todos que estão ali, aí as palavras vêm, né? O discurso vem, e aí a gente transmite. Então é algo muito natural. E eu falo, para ser natural, a gente precisa estar conectado com as energias, com as forças, para que possa dar tudo certo e sair aquilo não que a gente quer, que o Joel quer, mas aquilo que vem do alto, aquilo que as pessoas precisam ouvir, que necessitam naquele momento. Qual que é o papel do xamanismo no seu processo artístico? Ele influencia apenas a criação ou também a forma como o público recebe a sua mensagem? Sim, reflete, né? Como eu falei, tudo a gente vai fazer antes, a gente tira aquele tempo para criar a arte. Então essa ligação. Falando xamanismo, né? Pra gente usa mais... O xamanismo é uma coisa mais moderna, fica mais bonito do que se falar a pagelança, né? Então,
Então, para os não indígenas, ficou mais bonito chamar de xamã, ou xamanismo, trabalhar na área do xamanismo, né? Mas a gente fala assim, a área da pagelância. E essa arte, né, porque a pagelância é um dom divino que vem, que a gente recebe, né? Não é curso que a gente faz, é uma das coisas que eu me preocupo muito, que a gente hoje vê nas internets da vida, nas redes sociais, né? Curso para bezedeira, curso para xamanismo, curso para isso, né? E o espiritual, o curso é com eles mesmos. Então é algo divino, não é uma sala de aula, né? Então eu até fico muito preocupado quando as pessoas falam, eu fiz um curso de xamanismo, eu fiz um curso de bezedeira, né? E é algo natural. Quem tem o dom, eles vão se comunicando, vai falar, essa erva é para isso, essa erva é para aquilo. E mesmo a gente que não tem essa habilidade ainda, depois acaba duvidando e fala, pô, será que é verdade? Aí a gente vai lá no Google e pesquisa, né? A erva tal. Aí vem toda a especificação e fala, não, é bom para aquilo mesmo. Aí a gente vem e fala, nossa, espiritual é divino, né? Então, hoje eu já nem preciso mais, mas no começo eu pesquisava, né? Para saber se era realmente verdade. Porque é uma transição e a gente tem que se acostumar, né? Que é espiritual com o físico. Então, muitas vezes o físico fala assim, não, será se é, né? Será se é? E aí a gente acaba pesquisando, mas hoje, graças ao nosso Criador, né? Nós chamamos de Yandiru, então eles têm nos mostrado e eu confio muito na força que eles têm nos dado. Dentro dessa visão de pagelança ou da visão xamânica, vocês compreendem que tudo na natureza tem espírito e energia? Como que essa percepção aparece na sua arte e nos rituais que você conduz e participa? Sim, tudo tem vida, né? E tem inteligência também. Então, são seres vivos. Uma pedra, ela tem vida, né? A água, ela tem vida. Então, tudo, os elementos, o vento, o ar, ele tem vida. Então, a gente trabalha dentro dessas energias e cada um tem a sua energia. Então, é saber, né, trabalhar com essas energias, conhecendo mesmo. E esse processo, como eu falo, não é em curso. Né? Eu posso falar, se aprender, aquela pedra verde é uma esmeralda, é uma jaspe, né? É uma jade. Aí a pessoa fala, mas para que serve? Ela é boa para isso, isso, isso. E no espiritual, ela já vem nos mostrando, né? Muitas vezes a gente não sabe o nome da pedra, mas só de tocar na pedra a gente sente essa energia e sabe para que ela serve. A mesma coisa com as sementes, né? Com as ervas. Então só de a gente tocar, é como se ela falasse com a gente. Olha, eu sou a erva tal, eu sirvo para isso, para isso e para isso. Então é uma coisa assim divina que eu vou cada dia mais me maravilhando com esses ensinamentos que vêm do alto, né? E também dos ancestrais, né? Agora, só para encerrar, que eu sei que você está com o seu tempo apertado, mas eu queria falar um pouco de paz. Então eu separei aqui 3 perguntas que eu gostaria de fazer para falar de paz, porque quem lida com espiritualidade busca e ajuda os outros a buscarem a paz, né? Uhum. Então vamos lá. Muitas vezes se fala em paz apenas no sentido político ou social. Na sua visão, o que significa paz em termos espirituais e cósmicos? A gente observa no mundo... Desculpa, eu usei uma medicina e ela está descendo aqui a garganta, né? Você vê que a paz no mundo, ela vem através, muitas vezes, de outra guerra. Então, a gente tem visto aí algumas guerras acontecendo no mundo e a gente vê as lideranças falando, olha, se você não terminar a guerra, nós vamos acabar com o seu país. Isso é realmente paz, né? Eu trazer a paz, mas usando a força, a guerra. A palavra paz, ela nos remete a como se estivesse parado, algo suave, algo de muito amor, muito silêncio, de muita calma. Então, no espiritual, a paz é isso. É aquele momento que a gente fecha os olhos e a gente só recebe. É o ouvir, é a mansidão. Então, é esse entendimento que eu tenho de paz. A paz é interior. É aquele momento que a gente se acalma e pode sentir aquilo que geralmente a gente não sente, aquilo que a gente não vê e aquilo que a gente não ouve no decorrer do dia pelas nossas tarefas, os afazeres, a correria do dia a dia.
Penúltima pergunta, tá? Prometo. Não, imagina. Como que a cultura indígena pode ensinar às novas gerações uma forma de paz que não seja apenas ausência de violência, mas uma verdadeira harmonia com a natureza e entre os povos? Se pesquisar um pouquinho, a resposta está bem fácil, né? Como que vive a comunidade indígena? Primeiro, respeitando. Dentro da comunidade indígena, a gente respeita as crianças e principalmente os mais velhos. Porque as crianças são o futuro da nossa aldeia e os mais velhos são aqueles que são sábios, que já viveram tempo na vida e aprenderam muita coisa que pode nos passar. Então a gente tem esse respeito tanto pelas crianças, que são o futuro, e como os mais velhos, pelo tempo de vida e pelas experiências que eles adquiriram. Então, na aldeia a gente trata assim, como parentes, porque quer dizer todos somos iguais. Cada etnia, ele tem um costume, uma tradição diferente. Então eu vou falar da minha etnia, né? Como que a gente vê, mas isso é quase que universal. Então a gente cuida da mata, então cuida dos rios, a gente cuida dos animais, não só preservando, mas cuidando também, cuida da terra. Por quê? Nós temos um entendimento que essa terra, esse planeta, ela é a nossa casa, é o nosso lar. Então, muitas vezes a gente fala assim, a natureza faz parte da nossa vida, e para nós é o contrário, né? Não que nós fazemos parte da natureza, mas o que eu falo com o contrário? Nós somos a própria natureza, né? Então, enquanto as pessoas não tiverem esse entendimento e pensar ainda no capitalismo, fica muito difícil da paz vir, né? Então a gente precisa respeitar o tempo, respeitando o tempo, respeitando as pessoas e respeitando a natureza, os animais, porque são todos seres vivos, como nós falamos, que tudo tem a sua inteligência. Então, respeitando cada um no seu devido tempo e no seu momento, nós vamos encontrar a paz. Mas não podemos ter uma mente capitalista, né, onde a gente só pensa em ganhar, vamos destruir para fazer. E a gente tem visto em muitas cidades, muitos países do mundo que destruiu e agora não sabe o que fazer com esse clima totalmente virado. Perfeito. A última pergunta. Se você pudesse resumir a contribuição do povo Cariri para a mensagem de paz no planeta, qual seria o ensinamento central? O meu povo foi um povo de resistência, né? Na chegada dos espanhóis e dos franceses na região do Crato, foi lá por volta de 1617, 18, né, que houve as guerras, os conflitos. Era um povo que mais lutou para defender a sua terra. Então eu falo que hoje nós temos um entendimento que o confronto não é guerreando, mas é estando presente e ensinando. Ensinando o quê? Ensinando que nós somos seres humanos, que nós amamos a nossa terra, que nós amamos as pessoas, que amamos tudo que Deus criou. Então, é através desse amor é que a gente pode mudar, e o que a gente vem fazendo hoje, mostrando que o indígena, ele está aqui não só por causa da terra, ele está aqui para cuidar, né, para zelar, para ser os guardiões mesmo. E isso, para mim, é uma missão muito forte, e as pessoas têm entendido isso. Dentro da nossa simplicidade, dentro do nosso conhecimento, a gente tem ajudado as pessoas a buscar a verdade, né? Que ainda, infelizmente, vivemos num sistema que nos é imposto certos tipos de verdade que não é a verdade verdadeira. E a gente tem ajudado muitas pessoas a se conectar com o simples, com o seu eu interior, e assim vai buscando a sua paz. Porque não adianta falar, vamos conseguir a paz mundial, se a paz não começar por mim, se não começar por você, se não começar pela senhora. Então, ela começa individualmente. É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha. E me lembra uma história, para terminar, de um homem andando na praia, e ele catando ali aqueles ostras e jogando no mar. E ele pegava um e jogava, e ia pegando, jogando no mar. Até que chegou uma pessoa para ele e falou assim, meu, o que você está fazendo? Aí ele falou, eu estou jogando de volta para o mar, né, para elas viverem. E aí a outra pessoa falou, olha quantas tem aqui, você não vai conseguir salvar todas. Aí ele abaixou, pegou uma e jogou no mar. Fala, todas não, mas para essa eu fiz a diferença. Então esse é o nosso trabalho. Talvez não dê para salvar todo mundo, mas a gente vai fazer a diferença para muita gente. E esse é o nosso trabalho. Se você tem interesse em conhecer a terapia xamânica do Instituto Fogagnoli,
Todos os contatos estão disponíveis no site da instituição. E aí, o que você achou? Deixe a sua opinião nos comentários e fique ligado no nosso site e no site da nossa campanha Queremos Paz no Planeta. Estamos preparando um show inesquecível pela paz que será realizado em 7 de novembro no Memorial da América Latina em São Paulo. Inscreva-se em nosso canal e acompanhe os preparativos. Participe enviando sua manifestação de paz para o e-mail na descrição do vídeo. Manifeste-se pela paz e use a hashtag Queremos Paz no Planeta. Até a próxima!